Estamos diante da palavra e eu quero abrir a Bíblia com você no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21, quando Jesus diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus, então, ele nos fornece, nos dá um entendimento de um novo formato, de um novo empreendimento, de uma forma nova como as coisas vão acontecer. Uma nova resolução de reino de Deus. O reino de Deus agora não está mais num templo, num lugar, numa situação, numa placa, mas o reino de Deus numa religião, em liturgias, o reino de Deus está dentro de nós. E Jesus vem quebrando então paradigmas e vem dizendo as coisas daqui para frente vão ser diferentes, porque agora, com o Espírito Santo habitando dentro de vocês, a verdade desse caminho, a essência desse estar e ser em Deus vai estar dentro de você. E a partir disso, você agora caminha com um novo foco, com um novo olhar, com novas prioridades, com novas dimensões, com novas estruturas no seu mover-se no mundo. É por isso que, quando a gente tem o entendimento de que esse reino de Deus não está resumido a um compromisso dominical, esse reino de Deus não se encontra num templo, esse reino de Deus não se localiza numa igreja A, B, C ou D, esse reino de Deus, pelo meio de Jesus Cristo, está dentro de nós. É a verdade conhecida, que uma vez conhecida nos liberta. É a verdade experimentada, que uma vez experimentada nos muda. É a verdade vivenciada que, uma vez vivenciada, nos transforma, nos converte, nos torna a imagem de Jesus de glória em glória. É por isso que todo aquele que é filho de Deus, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele vive e se move na contramão do mundo. Porque se somos agora do reino de Deus, e se o reino de Deus está dentro de nós, precisamos entender também aquilo que Jesus disse quando ele falou: o meu reino não é desse mundo. Logo, todos que pertencem ao seu reino e à sua justiça não são desse mundo também. É por isso que essas impressões têm que estar muito nítidas, muito claras na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar, na nossa maneira de sonhar, na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de gastar nossa energia, nosso tempo. É por isso que, a partir dessa visão de reino de Deus dentro de mim, eu preciso me perguntar o que é que me move, quais são as minhas prioridades, no que eu gasto as minhas energias. Estou a caminho de quais conquistas? Os meus investimentos são eternos, são terrenos, são mortais, são para a eternidade? Aonde que eu tenho colocado a minha história? Porque Jesus também disse: aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Portanto, ter o reino de Deus dentro de mim, ele muda o tesouro, ele muda os valores, ele muda as circunstâncias, ele muda tudo. Eu não posso ter o reino de Deus dentro de mim e desejar os mesmos tesouros que alguém que não conhece ao Senhor deseja. Eu não posso ter o reino de Deus dentro de mim e caminhar no mesmo sentido que pessoas que não amam, que não conhecem, que não experimentam, a quem não lhes foi revelada a verdade, vivem. Não há consonância, não coaduna aquilo que Deus tem colocado no meu coração com aquilo que o mundo vive, porque nós estamos na contramão. É por isso também que o Senhor nos fala em Isaías 60, 1 e 2, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Porque nós experimentamos o reino de Deus, porque nós estamos no reino de Deus, porque nós somos o reino de Deus, a gente percebe as coisas de uma forma diferente. E quando a Bíblia fala que o mundo está coberto pelas trevas e pela escuridão, e ele diz: mas sobre você aparece resplendente o Senhor. Sobre você que anda com Deus, sobre você que ama o Senhor de fato e de verdade, sobre você que o invoca, sobre você que o deseja, sobre você que se importa com as coisas que se importam no coração de Deus, sobre você que tem consciência de reino, sobre você brilha a luz de Cristo. E aí Jesus então em Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Entende? É o mesmo procedimento. Quando a mesma revelação repousa, quando a mesma identidade me é dada, quando o selo do Espírito Santo está em mim, eu sou luz a partir de então, eu sou sal, eu sou candeia acesa.
E é por isso que é impossível eu ser candeia acesa, ser luz, ser sal, ter novo entendimento, ter revelação e proceder do mesmo jeito. E priorizar as mesmas coisas. Não pode mais ser assim. Em 2 Timóteo 2,4, Paulo diz um lindo versículo quando ele fala: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em outras versões, aquele que o alistou para a guerra. Então eu preciso entender que quando eu estou no reino de Deus, que quando de fato e de verdade, não de boca, de práticas dominicais, mas quando de fato e de verdade eu pertenço a esse reino da sua maravilhosa luz que me tirou das trevas, e quando esse reino ele permeia a minha vida, quando ele de fato é revelado, quando ele adentra as minhas entranhas, quando ele passa a fazer diferença na minha vida visceral, quando ele passa a me nortear e a me dominar, eu compreendo, não sei se automaticamente, mas compreendo irrevogavelmente que eu estou aqui a serviço do Rei. Que estar nessa terra não é para que o Senhor se mova em volta de mim, para que o Senhor realize as minhas vontades todas, para que o Senhor cumpra os desejos e os anseios do meu coração. E claro que Ele cumpre, claro que Ele cumpre. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A palavra diz que Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra diz que bem algum sonega aos que andam retamente. Tudo isso está na palavra. Mas essa não é a minha prioridade, esse não é o meu motivo, essa não é a minha razão. Eu ando com Ele, eu priorizo. Quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Ele está dizendo: olha, você que compreende, você que tem aí o reino de Deus implantado dentro de você, busque isso em primeiro lugar, priorize isso. Você é soldado em serviço, e as coisas que esse soldado em serviço precisa, na sua experiência humana, lhe serão acrescentadas. Porque uma coisa que precisa estar registrado dentro de nós, e que eu tenho dito sempre: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não somos. Nós somos seres espirituais vivendo, por um breve tempo, uma experiência humana. E nessa minha experiência humana, eu tenho que ter um foco, uma prioridade, um alvo, uma resolução no meu coração, caso eu esteja no reino de Deus. Porque se eu estou no reino de Deus, eu me sei soldado em serviço. Eu me reconheço soldado a serviço desse rei e desse reino. E eu me reconheço, em último lugar, peregrino em terra estranha. Precisa haver dentro de nós um estranhamento com esse mundo. Nós que pertencemos ao reino de Deus. Precisa haver dentro de nós uma convicção de que de fato este não é o meu lugar. De que de fato estou aqui agora com um novo entendimento, com uma nova meta, com novos sonhos, com nova missão, com um novo procedimento, com nova estrutura no meu ser. Hebreus 11, versículo 9 e 10 diz assim: pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Que coisa linda! Ele se sabia peregrino. E não era apenas porque andou pela terra, porque morou em cabanas, porque passeou, porque foi de um lado. Não, era porque essa sensação estava lá permeando o seu coração, essa certeza. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Você pode imaginar essa cena? Deus arquitetando, planejando, desenhando a planta da sua casa celestial. É por isso que todas as coisas que aqui estão nesse mundo, todas as coisas às quais o Senhor me acrescentou, todas as coisas às quais eu tenho, nada disso é permanente. Nada disso vai ficar para sempre. Tudo isso vai virar poeira. Tudo isso vai virar pó. Mas aquilo que eu, com o reino de Deus dentro de mim, promovi, exerci, trabalhei, isso tudo está registrado na eternidade. Isso está diante do Senhor. E é para lá que eu estou indo. É lá o meu lugar. Isso me faz lembrar de um casal de missionários que trabalharam 30, 40 anos no campo missionário, se doando, se entregando por aquele lugar, fora do seu contexto, do seu meio, da sua cultura, sua língua, da sua comida, de tudo. Estranhos a um povo. Mas eles se doaram a vida naquele lugar.
Quando voltaram, o marido ansioso, os dois já de idade, com alguns problemas de saúde, cansadíssimos, e eles voltam para casa e quando retornam, eles retornam para os Estados Unidos, sua terra natal. No avião, o marido sonhando e dizendo: nós vamos chegar em casa, nós vamos chegar no aeroporto, enfim as pessoas vão nos receber, enfim estaremos de volta com a nossa igreja, com o nosso povo, com a nossa família, enfim as pessoas agora elas vão lembrar do que fizemos por um outro lugar, do quanto nos doamos, seremos recebidos enfim na nossa terra, na nossa pátria, na nossa casa. Abriu as portas do avião, eles começaram a descer e viram uma multidão com bandeira, uma multidão com música, com banda, com aquela coisa toda, e ficaram: nossa, vieram nos receber, vieram nos honrar pelo que fizemos. E aí daqui a pouco ele percebe que aquela festa toda era para o senador do estado que estava no avião junto com eles. E aquele homem fica arrasado, angustiado, se sente desamparado, abandonado. Ninguém veio nos receber. E a esposa pega na sua mão e com muita sabedoria diz para ele: meu querido, você só se esqueceu de uma coisa. Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Esse não é o nosso lugar. E esse entendimento, esse mesmo entendimento, precisa pousar sobre nós, precisa estar sobre nós, que somos povo de Deus. E o mesmo texto em Hebreus 11 continua dizendo no versículo 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que coisa linda! Essa sensação, essa certeza, essa convicção precisa estar no nosso coração. A primeira, de que eu não pertenço a este lugar. A segunda, que eu pertenço ao meu Senhor, que Ele foi me preparar lugar. E quando Ele tiver preparado o lugar, diz a palavra, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. 2 Pedro 3, 10 e 13, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Se o reino de Deus está dentro de você, se de fato você pertence a esse reino, você tem consciência de que sua vida caminha na contramão. Você tem consciência que seus sonhos, prioridades, sua estrutura de ser e estar no mundo tem que ser outra. Se de fato o reino de Deus está dentro de você, você de fato reconhece que você está a serviço do rei, a serviço desse reino. E que sendo soldado em serviço não pode se envolver em negócios dessa vida. Não crie raízes nessa terra. Em último lugar, se você de fato está a serviço do rei, se esse reino te habita, se você vive para estabelecer esse reino, para que ele se aumente, para que o domínio dele se estenda, para que o nome do rei seja conhecido e proclamado, você também sabe que você é peregrino em terra estranha e que aqui não é o seu lugar, que você está aqui como soldado, mas que daqui a pouco chega na sua pátria. Eu quero terminar com a história de uma mulher que andou com Deus, que tinha amizade, relacionamento, intimidade com o Senhor, que de fato conhecia o reino de Deus e o estabelecia. E essa mulher, no final da sua vida, com câncer terminal, ela chama o pastor e diz: pastor, eu quero conversar sobre o meu funeral. Eu sei que eu estou indo para casa, estou indo para minha terra finalmente. E aí, pastor, eu quero conversar porque eu quero fazer o programa do meu funeral junto com o Senhor. Eu quero dizer quais músicas eu quero que cante, músicas que foram importantes na minha vida. Quero dar alguns versículos, aqueles que me permearam, aqueles que foram de fato rema para a minha vida durante a minha história.
algumas coisas que eu quero que sejam ditas, que sejam cantadas. E aí eles começaram a programar todo o culto fúnebre. E aí ela disse, mas tem uma coisa que eu preciso muito que o senhor faça por mim. Eu quero em cima do meu caixão uma Bíblia e eu quero um garfo. E o pastor disse, como assim, uma Bíblia e um garfo? É um garfo. Por que um garfo? E ela disse, porque quando eu fui deixada muito pequenininha no orfanato e eu cresci ali, nós tínhamos sempre um cardápio muito restrito. Claro, não havia abundância, não havia fartura, era um orfanato que vivia de manutenção, que vivia de doações, que viviam de caridade. E aí aquele orfanato a gente comia sempre, a gente tinha sempre o que comer, mas era sempre aquela comida restrita, aquele cardápio resumido. E ela disse, mas quando era o Natal as pessoas tinham compaixão, era um momento onde elas queriam se lembrar dos pobres, dos oprimidos, e aí as ofertas chegavam maiores e a gente então podia fazer uma ceia de Natal. E no Natal era sempre muito especial, nós sempre comíamos uma comida diferente, uma comida gostosa, sempre tinha um bom pedaço de carne ou um pedaço gostoso de chester. E quando estavam já tirando os nossos pratos, eu lembro que quando a pessoa que nos servia dizia assim, vocês podem ficar com garfo. Ah, a gente sabia que se a gente podia ficar com garfo, era porque a melhor parte ia chegar. Porque ficar com garfo significava que a gente ia ter uma boa sobremesa. E não era uma sobremesinha qualquer que você come com uma colher, que você come... Não, era uma sobremesa especial. Era uma torta muito linda de morango, ou era um bolo muito recheado de chocolate com uma calda maravilhosa. Era algo muito gostoso. E a gente podia ficar com garfo porque a gente ia usar para a melhor parte. Uma sobremesa maravilhosa. E eu quero uma Bíblia e um garfo em cima do meu caixão, para que todos saibam que a Bíblia foi meu manual de fé e prática. A Bíblia, ela foi minha bússola. A Bíblia, ela foi meu caminho. Ela foi meu entendimento. Ela foi meus passos com o Senhor. E o garfo, porque a melhor parte finalmente chegou. O garfo, porque é a hora da melhor parte. É a hora do melhor momento. É a hora, de fato, que eu tanto esperei. E aí eu fico pensando que todos nós, a gente deveria andar com o garfo para cima e para baixo, por onde a gente fosse, para que a gente lembrasse sempre que a melhor parte ainda vai chegar. Para que a gente lembrasse sempre que o melhor ainda está por vir. E o melhor que está por vir é finalmente encontrar o Senhor e abraçá-lo. Abraçá-lo, olhar nos seus olhos e dizer obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo sacrifício na cruz. Obrigada porque o Senhor venceu. E obrigada por me dar um lar. Deus abençoe você. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada porque podemos entrar na sua presença, Deus, e diante da tua palavra que nos alerta, que nos confronta, que nos ensina, que nos instrui. Queremos pedir ao Senhor, nos dá, Pai, visão de reino. Nos dá entendimento de que o reino de Deus não está aqui, não está acolá, não está ali, mas está dentro de nós. E que quando esse reino está dentro de nós, Senhor, as coisas mudam. As coisas mudam porque existe uma nova visão, porque existe um novo entendimento, porque repousa sobre nós uma nova revelação, porque caminhamos na contramão, porque nossas prioridades são outras, porque nosso alvo, porque nossa busca, porque nossas energias agora são gastas em outra coisa. Nos dá, Senhor, a visão de reino, para que a gente também se saiba soldado em serviço, para que a gente saiba que não estamos aqui, Senhor, para vivermos a nossa vida, mas a Tua. É por isso que na Tua palavra está escrito, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É por isso, Deus, que na Tua palavra também está escrito, importa que Ele cresça e que eu diminua. Então, Senhor, estar nesse mundo é para nós agora uma experiência também de reino, para que se aumente o Seu governo, para que se estenda o Teu domínio, para que Seu nome seja conhecido, para que outros conheçam a salvação que há em Jesus, para que vidas sejam salvas e libertas pelo poderoso nome, o nome de Jesus.
Senhor, nos dá a visão de reino para que a gente também se saiba peregrino em terra estranha, para que possamos ter a convicção de que aqui não é o nosso lugar, de que não estamos em casa, de que aqui estamos a serviço, Deus, mas que o Senhor está preparando para nós uma morada e que quando ela estiver pronta, o Senhor vai vir nos buscar. Deus, nos dá esse entendimento, repousa sobre nós essa certeza, essas convicções, para que de fato o nosso viver, o nosso ser e o nosso estar no mundo não seja a partir de nós mesmos, mas a partir da Tua palavra, a partir do Teu coração, a partir da direção que o Espírito Santo de Deus nos dá. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, nos instrui, nos dá visão, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá nova direção. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. De passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vão voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor.
dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. É isso aí. Nós somos peregrinos em terra estranha. Esperamos o nosso lar, aguardamos esse dia. Enquanto estamos aqui, estamos a serviço desse Rei. Deus abençoe você, que Ele te dê visão de reino, entendimento, e que de fato as suas prioridades, os seus sonhos, o seu proceder, o seu ser e estar estejam a serviço deste lugar, desse Rei, desse Senhor, desse Deus que venceu, desse Jesus que ressuscitou, que é digno de abrir o livro e que um dia virá nos buscar para Ele. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Sleimer.